Olá, meus amigos, bem-vindos novamente ao nosso 5º episódio do podcast Pode Licitar, que é o podcast oficial da Bajo Licitações. Nós trazemos aqui mais um convidado muito especial que vai falar sobre crédito. Às vezes, a solução para crédito está muito mais próximo do que você imagina. E hoje, o nosso convidado vai trazer essas novidades para você, principalmente aquele empresário que quer empreender, não tem capital de giro, e às vezes pode começar no mercado público também com essa solução, onde a gente vai conhecer um pouco da Federal Invest, que é uma empresa de fomento econômico. Nós trouxemos aqui o nosso convidado, que é o Rafael Torres Peroni. Rafael é franqueado inicial, o primeiro franqueado da rede de franquias Federal Invest. Ele tem agências em Curitiba, Campo Largo e também Iguape, interior de São Paulo. É empresário experiente no mercado de crédito, fomento e soluções para empresas que querem crescer, principalmente com inteligência. Rafael, muito obrigado pela tua presença, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Cristiano, agradeço o convite. A gente se sente honrado sempre que tem um convite para participar de podcasts interessantes e mostrar um pouquinho de como o fomento comercial pode ajudar as pequenas e médias empresas do Brasil é satisfatório para nós. Legal. Nosso know-how do dia a dia aí. Ótimo, ótimo. Vai trazer muita novidade boa para o empresariado. Rafael, fala um pouquinho do teu histórico. A gente estava até comentando nos bastidores que você veio da área da imprensa, de repórter, foi proprietário de jornal. Para você, essa proximidade na comunicação e para você começar a empreender no setor financeiro, te ajudou muito a questão da comunicação? Eu sempre brinco que a comunicação muda o mundo. E se a gente não soubesse comunicar, fica mais difícil da gente atingir o nosso público-alvo, o nosso cliente-alvo. Então, a comunicação é de extrema importância, né? Quem se comunica bem sai na frente com toda certeza. Ótimo. E como que teve a ideia de você começar uma empresa empreendendo no setor de crédito? Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é a Federal Invest, o que ela faz e quais são as soluções que ela traz para o empresário brasileiro. A Federal Invest é uma empresa de soluções financeiras, né? Tem hoje aí completando 31 anos de mercado. A minha história na Federal Invest começou em 2002. O meu pai foi gerente de banco há muito tempo e quando ele se aposentou, ele abriu a franquia número 1 da Federal Invest na cidade de Iguape, São Paulo. E eu, com os meus 12 anos, desde então, estou dentro da Federal Invest. Comecei fazendo serviços de office boy, serviço de rua, correio, banco, cartório, essa parte mais de rua. E, ao longo do tempo, fui me aproximando um pouco mais, fui conhecendo um pouco mais também, crescendo em questões de idade. E lá, com os meus 17, 18 anos, eu consegui, já estava na parte operacional do dia a dia. Saí para estudar, vim fazer faculdade, fiz jornalismo, me formei pela PUC Paraná. Trabalhei na área do jornalismo ali por alguns anos, mas a antecipação, eu falo assim, o empreendedorismo está na veia, né? Voltamos para Iguape, onde abrimos um jornal, ficamos com o jornal aberto, e em paralelo eu voltei também para a parte operacional da Federal Invest. A parte operacional, o que é? É a parte do dia a dia da agência, onde a gente vai atender o cliente, a gente vai fazer análise de crédito, vai analisar operações, e desde então a gente vem caminhando. Então eu falo assim, eu estou há 23 anos dentro da Federal Invest. Hoje a gente tem a agência de Iguape, continua aberta e ativa. Em 2018 abrimos uma agência em Curitiba, aqui no Paraná. E em 2021 abrimos uma agência em Campo Largo. Então hoje nós temos 3 agências dentro da rede e um know-how bem legal aí na parte de fomento comercial, fomento mercantil. Eu falo, a Federal Invest ela se transformou numa empresa de soluções financeiras de verdade. E a gente sempre caminha ao lado de quem faz o Brasil crescer, que é o pequeno e o médio empresário, né? Então, concedendo crédito, no momento em que muitas vezes as coisas não são fáceis no Brasil, a gente está ali para apoiar e para ajudar o pequeno e médio empresário. Falando nisso, Rafael, como é que você vê essa alta de juros? Impacta muito na atividade da Federal? Como é que você até concorre com bancos, fintechs, com uma diversidade que tem no mercado? Qual seria a facilidade de contratar um crédito pela Federal Invest, né? E o que a Federal faz? Ela antecipa as receitas que o próprio empresário já tem, é isso? Isso mesmo. A Selic alta, ela impacta não só nas operações da Federal Invest,
mas ela impacta no mercado como um todo. Né? O crédito fica mais caro, fica mais escasso o crédito, fica menos acessível para quem precisa, e a gente entra com uma possibilidade para o empresário de ter crédito, obter crédito. A gente vem no momento em que os bancões, cada dia, eles diminuem o crédito do pequeno e do médio empresário, até do grande empresário tem sofrido também. E a gente entra nessa brecha concedendo crédito. Como que funcionam as nossas operações do dia a dia? A gente trabalha, o nosso carro-chefe é a antecipação de recebíveis, que nada mais é que transformar o dinheiro que você tem a prazo em dinheiro à vista. Então, aquele empresário que vende a prazo, parcelinhas 30, 60, 90, 120 dias, você tem naturalmente uma reserva para frente de dinheiro. Mas muitas vezes... Fica parada lá. Fica parada, exatamente. E muitas vezes você precisa de dinheiro naquele dia. E às vezes, pô, não tenho... O banco está zerado naquele dia. Mas eu tenho títulos a vencer. A Federal Invest antecipa esses títulos que vão vencer. Você resolve o teu problema aqui no dia e a gente vai receber do teu cliente lá na frente. Na data combinada, na negociação que foi combinada e acordada. Então, assim, esse é o nosso principal produto hoje. Né? Excelente. E é um produto que tem crescido em escala. E eu falo muito assim, 90% das empresas brasileiras precisam de crédito. E cada dia está mais difícil a concessão de crédito através dos meios tradicionais. A gente, Federal Invest, entra como uma alternativa para o pequeno e para o médio empresário nessa área. Né? Interessante. Até o nosso podcast é voltado para aquele empresário que quer empreender vendendo para o governo, às vezes não tem capital. Né? Ou tem um comércio, tem uma loja, tem uma pequena indústria, que já tem uma movimentação. E às vezes ele precisa de um crédito para começar uma obra pública, por exemplo, precisa de crédito para comprar matéria-prima para fornecer para o governo. Então, às vezes, o empresário ele deixa de participar de algumas licitações que sai do dia a dia dele, os valores, as quantidades, e não sabe para onde solicitar esse crédito, né? A gente até atende algumas empresas que trabalham com licitação também. Sim, legal. No sentido justamente nesse sentido, né? O empresário, quando ele entra no ramo de licitação, ele tem que colocar o dinheiro na frente. Sim. Por quê? Você vai primeiro produzir, daí você vai entregar e aí você vai receber do governo com 45, com 60 dias, dependendo da... comprar a prazo só. Exatamente. Isso, né? Só que muitas vezes, para você começar a trabalhar com licitação, você vai ter que colocar dinheiro na frente. E de onde sai esse dinheiro? Se você tiver títulos a prazo, tenha lá uma carteira de 20, 30 mil reais a prazo a vencer, a gente consegue fazer uma negociação e você consegue, de repente, entrar nesse ramo de licitação com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de recurso. Já entra calçado, né? Já preparado, sabendo que você vai trabalhar antes e receber com um prazo para frente. Sim. E é comum isso daí, né? E a gente consegue, na Federal Invest, ajudar esse empresário nesse momento. Eu sempre falo assim, a antecipação de recebíveis utilizada como estratégia, ela pode ser um importante aliado de crescimento da sua empresa. Alavanca para a empresa. Alavanca a empresa. A gente tem casos ali dentro da Federal Invest, dentro da nossa história de rede, de clientes que tiveram boas negociações quando pagaram à vista, e pagaram à vista antecipando o capital para frente. Tivemos histórias também de clientes que aumentaram o faturamento porque utilizaram a antecipação de recebíveis para investir em maquinário, para investir em treinamento profissional e, com isso, alavancar faturamento. Até divulgação, marketing. Exatamente. Né? Alavancar a força de vendas. Exatamente. Então, assim, é um segmento que pode te auxiliar de N formas. Eu sempre brinco, eu não sei qual que é a necessidade do empresário. Na verdade, a necessidade é uma só, dinheiro, é capital. Sim. O que ele vai fazer com esse capital, se utilizado com estratégia, pode ser um importante aliado aí e pode ser uma virada de chave para a empresa sem precedentes. E, Rafael, você percebe que tem muito empresário que ainda tem um receio, um medo de conseguir ter um crédito, antecipar crédito, ou até em bancos tradicionais, enfim, ele não quer se, entre aspas, endividar, mas tem uma dívida que às vezes é boa, que é para investimento. Você sente isso no dia a dia do empresário, quando você faz as tuas reuniões, prospecções, ainda tem um certo receio ainda? Sim, eu sempre brinco assim, né? Na parte que entra na antecipação de recebíveis, é um capital de giro que você tem sem endividamento. Por quê? Quem vai pagar é o teu cliente lá na frente. O empresário em si, ele vai antecipar o dinheiro que já é dele. Então, ou seja, é sem endividamento. Você só está antecipando o dinheiro que já é teu.
existe ainda um certo, eu não diria preconceito, mas existe ainda um paradigma a ser quebrado nesse segmento. Muita gente acredita que a antecipação de recebíveis ela é voltada para as empresas que estão em dificuldade financeira, que está quebrado, o cara que está passando um aperto financeiro, o cara que está precisando de um capital para pagar um incêndio emergencial. Quando, na verdade, já não é isso mais. Isso aí pode ter acontecido lá atrás, mas hoje, cada dia mais, as empresas utilizam a antecipação com estratégia, visando oportunidades de mercado. E o empresário que ainda não entendeu isso aí, com certeza está perdendo dinheiro e perdendo oportunidades de negócio. E você vê que tem muita gente que não conhece esse tipo de serviço, né? Você que está no dia a dia dessas operações, eu acho que a maioria dos empresários não conhece, né? Principalmente os novos, quem está começando a empreender, não é? É comum, o empresário, ele quando você... No Brasil, eu costumo falar assim, o brasileiro ele é empreendedor por natureza. Só que ele não tem a gestão para fazer esse empreendedorismo, muitas vezes, caminhar de uma maneira mais eficiente. E a gestão também passa por estratégias financeiras. Então, existe muito o empresário que ele tem um bom movimento de caixa, ele tem um bom faturamento, mas muitas vezes mistura pessoa física com pessoa jurídica, muitas vezes mistura as contas pessoais com as da empresa, e isso acaba trazendo um desencontro de caixa, acaba trazendo uma dificuldade ali do dia a dia, e ele desconhece muitas vezes as estratégias que existem no mercado para que você possa alavancar capital, para que você possa trabalhar com segurança, desconhece produtos financeiros do mercado, e isso como um todo ele afeta o dia a dia da empresa. Então, assim, empreender é gostoso, eu falo, é natural do brasileiro isso daí. Mas tem que empreender com estratégia, empreender sabendo. Com criatividade, responsabilidade e planejamento, principalmente planejamento. E a antecipação, seja com os bancos, seja com as factories, securitizadoras, FDICs, ele faz parte da estratégia. Os grandes, eu costumo falar que os grandes eles já fazem isso há muito tempo. E tão grandes por conta disso. Por conta disso. Tá? E o pequeno, às vezes, fica naquela, putz, mas eu vou pagar uns juros aqui, vou pagar uma taxa ali. Mas, meu amigo, dependendo da negociação, você ganha dinheiro. O benefício que ele tem de antecipar para investimento, para compra de matéria-prima que ele pode pagar à vista, é muito maior do que ele ficar esperando o recebimento. Né? O capital parado ele não rende. Não rende. Né? Nesse caso, o capital parado a prazo ele não está rendendo. Ele pode até perder dinheiro quando pode até perder, por causa da inflação e tudo mais. Né? Eu tenho clientes que eles utilizam a estratégia do seguinte... são insumos dolarizados, então a hora que o dólar baixa, ele antecipa o que ele tem para comprar insumo. Ele aproveita aquela janela do dólar. O dólar subiu, ele segura um pouquinho, mas ele está estocado. Então, assim, ele não tem aquela necessidade naquele momento específico. Então, você tem que estar atento ao mercado. Tem que estar atento, tem que estar com uma estratégia, uma cabeça fresca voltada para isso. E faz uma diferença enorme quem sabe utilizar para quem não sabe no dia a dia. Então... Você comentou, Rafael, você elencou aqui alguns players do mercado, que são bancos, FDICs. Qual que é a diferença entre uma factory e uma securitizadora? Acho que muita gente não sabe. A factory, na verdade, é uma diferença mais questão tributária. Do que qualquer outra diferença. Uma factory é uma empresa de capital limitado, onde o recurso da agência é recurso próprio. Então, você trabalha com a antecipação de recebíveis e prestação de serviço dentro de uma factory. Uma securitizadora, você já é uma empresa que você pode captar recursos de fora. Né? Então, pode ter investidores envolvidos. Você pode trazer investidores, que no caso são debenturistas, que a gente fala. Né? Uma securitizadora, ela emite debentures, que são os títulos de crédito, né? E consegue captar recursos de terceiros. Na prática, ela faz uma compra de debêntures, o investidor faz uma compra de debêntures e traz para o capital da securitizadora, e ela vai ofertar esse dinheiro no mercado, trazendo os títulos a prazo que ela compra. Né? Então, tributariamente tem uma diferença grande, operacionalmente eu não diria que é tão grande assim, mas no dia a dia, hoje em dia, a principal diferença a factory você não pode captar dinheiro de fora, na securitizadora você pode. Entendi. Então, é a principal diferença que tem aí hoje em dia. E na Federal Invest hoje, além do setor de antecipação de recebíveis,
Qual que é um produto que vocês, fora esse, você tem alguns outros produtos para ofertar para o pequeno empresário, para os empresários? Na Federal Invest hoje, a gente tem dentro do nosso hub ali, a gente tem a antecipação de recebíveis, que é o principal produto, carro-chefe? É o carro-chefe das agências. Temos a gestão de contas, onde a gente faz toda a gestão de contas a receber e contas a pagar do cliente. Então, a gente cuida de todas as emissões de boletos para o cliente e, se ele precisar, cuida das contas a pagar, equacionando ali. Se caso tenha algum desencontro, a gente consegue equacionar através de uma antecipação pontual ou outra. A gente tem o nosso banco digital, que é o Banco Luri. Foi aberto, salvo engano, em 2022. Então, já estamos aí com mais de 2.000 contas abertas no Brasil. É um banco digital tradicional, como um Banco Inter, um banco Nubank, mas é um banco voltado para a pessoa jurídica. E nós temos hoje também uma parceria com a Multicrédito, que é o boleto garantido, que é um crediário onde a gente garante para o lojista aqueles títulos. A gente brinca que é uma independência zero para o lojista. Esse produto em específico tem uma parceira, que é a Multicrédito, está há 40 anos no mercado, é uma empresa que tem know-how imenso de crediário. Porém, eles têm o crediário, mas não tinham a possibilidade de antecipação desse crediário. E para o lojista, às vezes, você fica com aquela carteira parada, não resolve. Pelas questões que a gente tem comentado, né, que a oportunidade com o dinheiro na mão muda. E a Federal Invest entrou na parceria, podendo antecipar parte dessa carteira ali do crediário. Então, a gente uniu duas empresas aí de larga escala, de largo tempo no mercado, e é uma parceria que está resultando em bons produtos aí. Eu acho que a gente vai ter um caminho legal para frente aí. Por exemplo, esse último produto, por exemplo, tem lojistas, loja de roupas, óticas, entre outras, que pode ser feito até uma espécie de crediário, é isso, né? Exatamente. Que ele pode antecipar, e essas mesmas empresas, Rafael, elas podem vender para o governo, inclusive, né? Porque o governo ele compra de tudo. A gente comentou agora há pouco, até antes do nosso bate-papo aqui, que você está com um plano piloto, né, fazendo um projeto com algumas empresas, e uma ótica. Né? Você chamou atenção até que a ótica está fazendo esse projeto com você, de antecipação, desse parcelamento, né? E aí me veio à cabeça que já o governo ele contrata a ótica, inclusive. Então pode ser aí um case interessante da ótica, né, fazer antecipação do recebível para fomentar, alavancar esses negócios no setor público, inclusive. Exatamente. E dentro desse gancho que você puxou do setor público, a gente sabe que o Estado brasileiro, o que ele compra é brincadeira, né? Compra muito. E tem um caso de um cliente nosso que ele foi entrar nessa área de licitação, e a primeira coisa que eu falei para ele foi justamente assim, você tem que estar um pouco calçado. Né? Você vai trabalhar colocando dinheiro na frente. E a gente fez uma parceria com ele justamente nesse sentido, né? Você entendeu o problema, a dor que ele tinha para ajudá-lo. Exatamente. Então ele trouxe alguma coisa para antecipar, para poder sustentar a operação dele ao longo do tempo de licitação. Sim. E ele gostou tanto da brincadeira que hoje ele está com uma carteira, acho que uns 40% do faturamento dele já é governo. Legal. E assim, é um mercado que cresce a cada dia também, né? O governo com certeza. compra de tudo, coisa que você não imagina, e é um mercado, eu vejo que é um mercado extremamente rentável e atrativo também, sim. né? Existem muitas oportunidades, a gente fala aqui no próprio podcast, a gente tem trazido isso. Primeiro, a segurança de vender para o governo. Rafael, o erro mais comum da gestão de caixa do empresário, o que você tem visto com os teus clientes e também com as suas conversas com o empresariado? O que mais aflige o empresário? Porque nós temos um dado até que é alarmante: 80% das empresas no Brasil não completam 10 anos. Exatamente. E a gente sabe que é por falta de planejamento e também da gestão financeira. Exatamente. Então, se ela tivesse, por exemplo, uma solução como a Federal Invest te oferece, certamente esse índice ajudaria muito. Eu vejo assim que o brasileiro ele empreende por natureza, ele tem uma veia empreendedora, sabe como fazer, mas peca na gestão. E peca na gestão no momento em que, muitas vezes, não consegue diferenciar a pessoa jurídica da pessoa física. Esse é o maior problema. Eu acredito que é o principal problema, e eu vejo isso em muitos clientes aí. Começa misturando as contas. Então, ele não sabe quanto ele vai retirar por mês. Ele não sabe se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Ele não tem controle sobre as contas. Então,
esse ponto, para mim, é o que atrapalha 90% das empresas brasileiras. Quando você pega uma empresa que está se organizando, a primeira coisa que você faz é dividir essa questão. Que é pessoa física é pessoa física, que é jurídica. E aí depois você vai começar a analisar precificação, cadeia de fornecedores, quanto você está pagando, se o teu funcionário está executando e está rendendo ali corretamente, né? Se ele está sendo, me fugiu o termo aqui, produtivo, né? Se ele está sendo produtivo ali, se o salário que você está pagando está coerente. E aí você começa a ver que a empresa entra no eixo e o caminho dela é só para frente. Mas enquanto está nesse turbilhão e que o empresário ele não consegue desvincular uma coisa da outra, 90% das empresas peca muito nisso. E eu vejo que é um ponto em que muitos empresários têm medo de tocar. Por quê? Tá bom assim, tá conseguindo sobreviver, tá conseguindo tocar a empresa no dia a dia, porém, é aquele negócio, a hora que vem a hora que aparece algum problema, dá uma dor de barriga, a empresa não aguenta. Falta caixa, falta dinheiro, geralmente falta um recurso, que esse recurso está sendo aplicado em outras áreas que assim, o empresário nem sabe para onde está indo. Por quê? Não tem o controle, a organização. Não tem organização. Então, eu acho que o que falta muito no brasileiro, né, no empreendedor brasileiro, é justamente essa gestão financeira, entendendo que a empresa, ela você abre uma empresa que é para ela dar lucro, né, não tem outro sentido você ter uma empresa, mas para ela dar lucro você tem que se organizar. Né? Você tem que saber exatamente quanto que você fatura, quanto você tem de custo fixo, quanto você tem de custo variável, quanto você tem de retirada de Prolabore, quanto você tem de folha, enfim, alguns números para que você possa se organizar e ter uma empresa saudável financeiramente. Né? E principalmente nesse momento em que a gente passa, que é um momento de turbulência, Selic subindo, dólar nessa gangorra, o empresário tendo que se adaptar cada dia, né? De repente aparece um IOF que aumenta, de repente sai o IOF. Tudo isso daí impacta no caixa da empresa. E quem não está preparado, quem não tem essa base, muitas vezes patina nesse momento aí. E não sabe, às vezes, das soluções que está na própria empresa. Muitas vezes está do lado dele, ele acaba não percebendo. Né? Exatamente. E com isso perde oportunidades dentro do mercado e às vezes perde para o concorrente também por um detalhe que às vezes tá fácil de resolver. Né? E aí ele perde um produto para o concorrente, começa a perder faturamento para a concorrência por conta dessa desorganização também. Legal. No teu network, Rafael, você participa de grupos empresariais. Quão importante é você estar participando desses grupos? Eu já participei de vários, já surgiram clientes, já surgiram parceiros. Como é que você vê essa situação do networking como não só de relacionamento profissional, mas também um acelerador de vendas, né? Eu participo do BNI, né, que é um grupo de network aí com 40 anos no Brasil, né? Nós estamos em Curitiba, toda semana me reúno com 100 empresários, pelo menos. Então, nessas grupos de network que a gente participa, eu costumo falar assim, são 100 vendedores da minha empresa. Por quê? Eu estou apresentando a minha empresa para parceiros e esses parceiros vão me referenciar, assim como eu também referencio eles. E isso traz assim, um retorno legal, assertivo. É o network que realmente faz diferença. Eu confesso que assim, o network, quem não faz, está perdendo oportunidades, porque traz crescimento em faturamento da empresa, traz crescimento pessoal, porque você aprende a trabalhar a sua empresa, a fazer o teu pitch de negócios com mais propriedade, aprende a vender o teu serviço, o teu produto com mais propriedade. Quando você fala da tua empresa semanalmente para 100 pessoas, para 200 pessoas, você está vendendo o teu produto ali e aquilo ali, conforme o tempo, vai ficando cada dia mais fácil e cada dia mais fácil. E vai multiplicando. E o pessoal vai abrindo a rede de contatos também. A gente brinca muito que existe o VCR, né? Que é visibilidade, credibilidade e resultado financeiro. Então, é o nosso ciclone. A gente fala que a gente brinca, é o ciclone bomba, né? Ele começa e sobe, a hora que explode, você começa de fato a ver retorno isso no faturamento.
E eu vejo que o network é extremamente importante para quem empreende, porque te abre muitas portas e você nunca sabe o que vem do teu networking ali, né? Muitas vezes você vai lá, apresenta a tua empresa, mas você não sabe quem é a pessoa, quem o empresário do lado conhece. E às vezes é justamente a pessoa que você está procurando naquele momento. Sim. Tá? Pode acontecer. Tem um ditado que fala que a gente está sempre a 3 pessoas, né, de distância de qualquer pessoa do mundo. E isso, cada dia eu vejo mais que é verdade, tá? Cada dia eu vejo que é mais verdade isso aí, através do network. E funciona E sabe o muito. que eu vejo, Rafael? Aquele empresário que já vende para o governo, né, ele pode conhecer nesses grupos network um fornecedor, um parceiro. Parceiros de negócio. Né? E não é só no setor privado, também, como você exemplificou. Mas quem trabalha com o setor público, ele precisa ter uma rede de relacionamento, network. Exatamente. Né? Pode conseguir parceiros, fornecedores, que ele pode ajudar ele a empreender com o governo. Exatamente. Infelizmente, não existe ainda, né, o rede networking governamental, porque o governo não pode escolher quem que ele vai contratar, ele tem que abrir uma licitação. Né? Mas eu acho que é muito importante também, empresário que nos assiste, que quer vender para o governo, que ele faça uma rede de relacionamentos com órgãos públicos, oferecendo produtos, serviços, que é muito importante, porque às vezes a solução que ele tem, o governo nem sabe que existe, muitas vezes. Exatamente. Né? Rafael, para a gente encerrar, o que você deixaria uma mensagem para o nosso telespectador que ele vai empreender ou está empreendendo, em relação à questão de crédito, antecipação de recebíveis? Fique à vontade, o espaço é teu agora. Eu costumo falar, sempre que eu começo a atender um cliente novo, eu falo assim, busque parceiros de negócio. Por que parceiros? Na hora boa, você come o filé mignon junto, e na hora ruim, a gente também vai aguentar a bronca ali. A parceria, ela tem que ser sempre ganha-ganha. Uma parceria que não é ganha-ganha, que só você ganha ou só eu ganho, deixa de ser uma parceria aí. Sim. E nessa área, para quem está empreendendo, a gente sempre fala assim, geralmente o empresário brasileiro é o empreendedor. Ele que vende, ele que compra, ele que negocia, ele que atende o cliente, tudo centralizado. E o que falta para esse empresário muitas vezes são bons parceiros, conselheiros. Então sempre tenha bons parceiros e pelo menos 1 ou 2 conselheiros ali, para numa tomada de decisão, poxa, quem que eu vou pedir a opinião? Porque o empresário brasileiro é muito solitário. Eu corro ali, eu faço... às vezes tem até empresas que são razoavelmente grandes em termos de faturamento. E na tomada de decisão, às vezes falta um parceiro para chamar a atenção e falar, cara, olha isso aqui, olha aquilo ali. Ou um conselheiro. Poxa, de chegar e falar, cara, tem certeza? Olha o teu número, veja se é o caminho que realmente você quer chegar, quer trilhar esse, para você sair dessa bolha e às vezes enxergar o mundo um pouquinho de fora. Uma outra visão. A gente tem uma visão muito, muito micro aqui, quando você está dentro do problema, quando você está dentro de uma empresa, você tende a ficar muito focado naquilo ali. E às vezes um conselheiro de fora, ou às vezes um bom parceiro, te ajuda a enxergar de longe e você ter uma visão ampla do negócio. Então eu sempre falo, quando o cliente vem para a Federal Invest, ele ganha parceiro, se necessário ele ganha um conselheiro, porque dentro da Federal Invest a gente faz questão de estar visitando a empresa, de estar conhecendo a realidade, de estar trabalhando junto com ele ali, porque é assim que o Brasil caminha. Se você não tiver essa parte, muitas vezes você vai bater cabeça aí e obviamente que o caminho fica um pouco mais difícil. Então, tendo bons parceiros, conselheiros do lado, o caminho para o sucesso é basicamente trabalhar e trabalhar bastante que as coisas funcionam. Tá certo. Até a nossa empresa também é uma prestadora de serviço, a Baggio Licitações. E eu costumo dizer internamente para os clientes que ele não vai encontrar na Baggio somente um operador de licitações, mas também um conselheiro, um orientador, Exatamente. E que possa mostrar para ele as oportunidades que não estão, como você diz, no dia a dia dele, que estão acontecendo, passando pelo lado deles, eles não enxergam. E isso faz toda a diferença, pode ter certeza. Verdade. Porque o empresário, às vezes, ele tem uma questão que é falta de tempo para otimizar o negócio dele. Centraliza tudo em uma pessoa só, no sócio proprietário,
e às vezes falta tempo para que ele possa olhar novas possibilidades, olhar oportunidades de mercado, acompanhar o dia a dia com um olhar um pouco de fora da empresa. Uhum. Às vezes fica tão atarefado com o dia a dia que ele não percebe as oportunidades que estão tão próximas dele. E ele esquece do crescimento da empresa. Exatamente. E aí quando você encontra parceiros que indicam um caminho ou chamam uma atenção para algo que ele muitas vezes não está prestando atenção, faz uma diferença enorme, tá, no dia a dia da empresa. E pegando esse gancho, Rafael, você comentou que um dos serviços que a Federal presta é a gestão de recebíveis. Isso, né? Não necessariamente antecipação. Exato. Né? Então eu vejo, até nós temos vários clientes, que eles têm muitos órgãos públicos que eles trabalham e geralmente entrega de produtos, né, que faz a entrega fracionada. Então eu preciso emitir uma nota fiscal para um órgão público a 2, 3, 4, 10, 15, 20. E às vezes ele tem que ter uma pessoa só para fazer isso. Então talvez até seja uma solução para esse empresário estar terceirizando isso. Não é bem um BPO financeiro, mas já é uma ajuda nesse... Eu brinco muito assim que o meu cliente, por exemplo, se você já foi no banco emitir um boleto, você abre lá qualquer banco, desses bancões que a gente chama, você tem que emitir boleto por boleto, e é um processo que é moroso. Você tem que ir lá, preencher todos os dados e tal. Finalizou o boleto, você tem que emitir, mas só que você imagina assim, eu tenho que emitir 20 boletos por dia, 30 boletos por dia, leva um tempo. Muitas vezes você tem que deixar um funcionário só para isso. Com a gestão de contas, você ganha esse tempo. O funcionário vai, lógico, fornecer as informações para que a gente possa fazer a emissão do boleto, e a gente faz tudo isso aí em questão de 5, 10 minutos. Otimização. Otimiza tempo, o teu funcionário pode render muito mais, de repente numa área que você está precisando também dentro da empresa, e você ganha tempo, ganha tranquilidade, porque a gestão de contas com a Federal Invest você ganha tranquilidade de que o dinheiro está ali e dali não vai sair. Uma empresa com 31 anos de mercado, não tem, como diz, nem o que falar em questão de credibilidade, né? Então, a gente proporciona que o empresário às vezes ganhe tempo, muitas vezes para pensar no próprio negócio, ou para direcionar um funcionário de uma maneira mais eficiente, organizando a casa também, porque uma vez que os recebíveis estão com a Federal Invest, você tem uma noção e um controle maior do que entrou, do que saiu, do que tem a vencer. Se precisar antecipar também, está dentro de casa, então fica mais fácil a antecipação. Então você consegue organizar essa parte financeira de maneira mais eficiente. Nós falamos aqui muito sobre gestão do tempo, né, otimização. E eu vejo muitos empresários que deixam de vender para o governo porque às vezes não tem tempo de estudar, de conhecer. Claro que nossa consultoria faz tudo isso também, mas ele precisa entender o negócio, a viabilidade de cada negócio, né, o mercado. E essa solução que você apresentou é uma das soluções que ele pode integrar a empresa dele e poder pensar um pouco mais sobre outro canal de vendas que pode ser até licitações, não é? Exatamente. Para cada caso, cada produto da Federal Invest, geralmente eu tenho um caso de sucesso. Né? A gente tem um cliente dentro da Federal Invest que ele chegava na empresa às 8 da manhã e falava, bom, vou começar o dia. Só que às 8 da manhã chegavam os funcionários também. E ali, as demandas do dia a dia começavam a chegar e ele não tinha o tempo para poder parar, analisar, entrar no banco, putz, eu tenho isso aqui para pagar, tenho isso aqui de saldo, tenho esses fornecedores para negociar lá na frente e tal. Ele ia fazer isso no final do dia. Então, às vezes, fechou a empresa às 6 horas da tarde, é que a hora que ele chegava, abria o computador, vou abrir o banco para ver o que eu tenho que pagar e tudo mais e tal. Saía da empresa às 8, 9 horas da noite. Quando veio para a gestão de contas, esse tempo ele ganhou. Por quê? Chegava ali por volta de 8, 9 horas da manhã, só passava as demandas, a gente agilizava toda a parte de pagamentos para ele e a parte de recebimentos também. 6 horas da tarde ele já estava liberado, porque essa parte financeira ele não tinha preocupação. Não se envolvia. Não tinha diretamente no operacional. Exatamente, não tinha preocupação de, putz, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para organizar, lançar boleto por boleto, verificar a nota fiscal e lançar boleto, mandar o boleto para o meu cliente. A gente fez toda essa organização. Com isso, ele ganhou tempo. E assim, ganhou tempo, ganhou qualidade de vida, chega em casa mais cedo, aproveita a família, consegue ter tranquilidade. Muitas vezes ele me confessou isso aí numa conversa. Chegava, às vezes, em casa 8, 9 horas da noite, ainda chegava em casa e lembrava que, putz, eu tenho que fazer um lançamento e tal. Imagina.
Aí muitas vezes tem que voltar na empresa só para fazer um lançamento. Sim, sim. Então, assim, a agilidade que esse empresário ganhou, a tranquilidade que ele teve quando a gente entrou com a gestão de contas foi muito grande. Legal. Bem interessante. Um produto que está crescendo bastante também no mercado. Aí. O nosso empresário, o nosso telespectador, ele pode aproveitar essa conversa com muitos insights que o Rafael trouxe, que pode até performar em licitações e contratos e também otimização do tempo e todos os benefícios que ele já trouxe aqui para nós. Rafael, por gentileza. Eu espero que tenha agregado aí ao tempo de quem está nos acompanhando aqui. Eu falo sempre, né, a Federal Invest está com as portas abertas também para os amigos, para os parceiros, e a gente busca sempre também agregar conhecimento e trazer melhorias para o empresário. A gente fala muito que a gente está sempre ao lado de quem faz o Brasil crescer, e é o caminho que a gente tem que seguir mesmo, né? Ao lado do empresário, do pequeno e do médio empresário, que é quem faz a economia girar no Brasil. Isso aí. Rafael, muito obrigado por ter vindo até aqui, pela tua disponibilidade. Sei que você tem bastante atribuições, né, no dia a dia. Não, que isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Cristiano, pela parceria aí. Obrigado. E vamos para frente, vamos que vamos. Tá bom, obrigado. Você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela tua participação, por você ter nos assistido. Eu acredito que a gente entregou para você grandes conteúdos relevantes para a tua jornada empreendedora. Eu quero pedir para você fazer o triplo C. Curtir esse vídeo se você gostou, comenta, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, o Rafael também pode nos ajudar com isso, e compartilhe esse vídeo para que você possa ajudar mais pessoas. Muito obrigado por assistir mais uma vez e junte-se a nós para ser um licitante vencedor. Até a próxima!